todos. Vou iniciar aqui então uma nova aula aí em relação à lógica de programação, introdução à programação na linguagem C, certo? Na aula passada nós trabalhamos com o quê? Com o conceito de algoritmos, né? E formas de representação, certo? Nesse sentido, nós vimos três formas de representação. Eu apresentei a forma narrativa, a forma em português estruturado e o fluxograma, certo? Hoje nós vamos ver técnicas para construção realmente de algoritmos. Então, na aula passada eu apresentei o conceito e apresentei as formas de representação. Hoje nós vamos entender como nós vamos poder construir esses algoritmos em si, certo? Então vamos lá iniciar nossa aula. Bom, primeiro passo a gente viu, voltando ao conceito de algoritmo. O que é um algoritmo? É um conjunto, de passos finitos, logicamente encadeados com o objetivo de resolver algum problema. Ou seja, o primeiro passo, na realidade, para a gente construir um algoritmo para resolver um problema, é entender e avaliar esse problema. Também é importante avaliar quais são esses dados disponíveis para a resolução desse problema e determinar aquilo que se espera. Então, o conhecimento do problema é a primeira parte. Ou eu vou pesquisar, ou eu vou utilizar o meu conhecimento de mundo para poder resolver esse problema, para depois, então, começar a construir essa resposta ao meu problema, certo? Então, nós temos alguns passos aqui, certo? Para construir, desenvolver um algoritmo para a solução de um problema. Esses passos são gerais, certo? Primeiro, é a aquisição do conhecimento sobre o problema. Aí você vai atrás do especialista ou você vai pesquisar essa solução em algum local, livros, né? Hoje em dia a web também disponibiliza muito material para que você possa recorrer, né? Para te ajudar a tentar organizar, entender esse problema e organizar os passos para a sua solução, certo? Primeiro passo. Depois você vai propor uma solução algoritmo, certo? Então, a ideia é tentar partir do problema mais geral para o mais específico. Ou seja, você vai primeiro tentar resolver de uma maneira mais grosseira. E depois você vai refinando a sua solução a cada passo. Normalmente, a cada solução que você elabora, você vai passar para quê? Tentar testar e fazer algum tipo de correção caso haja algum problema. Então você vai olhar, avaliar o algoritmo, por exemplo, se verificando para entradas que você conhece se a resposta é aquilo que se espera. Se isso não ocorrer, você vai ter que corrigir esse algoritmo, voltar para a etapa anterior até que ele seja refinado e você consiga obter o algoritmo que resolva o seu problema. E sempre aqui é importante avaliar, em relação a melhorias de desempenho do seu algoritmo. Nesse momento, a gente não vai trabalhar com essa análise, mas quando você trabalha com algoritmos que trabalham com muitos dados, é importante que você reavalie de tempos em tempos esse algoritmo. De repente, você tem uma solução que é mais rápida, consome menos memória, e que te dá o mesmo resultado. Então, aí a análise de desempenho também é importante, a performance, geral, certo? Mas, primeiramente, você vai ter que ter uma solução básica do seu problema. Bom, eu vou utilizar aqui um probleminha mais simples para a gente começar a trabalhar essa ideia, certo? Antes disso, vamos aqui no papel, tá? Passos aqui, passos para
elaboração de um algoritmo computacional, certo? Por que eu estou falando de algoritmo computacional? Porque na maioria dos casos, no nosso curso, são esses tipos de algoritmos que nós vamos trabalhar, certo? Então, vou focar com ele. Perfeito. Desculpa aqui. Ok. Pessoal, nós vimos em aulas anteriores que a estrutura computacional ela é separada em basicamente 4 blocos funcionais, né? São o bloco de entrada, o bloco de processamento de dados, o bloco de saída de dados e a gente ainda tem o bloco de memória, certo? Então, não é à toa aqui que a gente está, trabalhando com essa arquitetura. Essa arquitetura aqui vai nos permitir organizar sequencialmente como eu vou construir meu algoritmo computacional. Então, ele tem os bloquinhos aqui, né? A gente chegou a ver que cada um representa o bloco de entrada, são teclados, por exemplo, tela touchscreen, bloco de processamento é o processador daquele dispositivo e o bloco de saída é o bloco que você vai mostrar o dado, certo? E, logicamente, eu preciso ter um bloco de memória aqui de armazenamento. Perfeito. Então, nesse sentido, pessoal, todo algoritmo computacional, em regra, você vai ter que determinar exatamente, você vai começar, passo 1, né? Primeiro passo, logicamente, entendimento do problema, certo? Ok. Entender o problema, certo? Você ter uma noção de como se resolve, você vai para o segundo passo. Quais são os dados de entrada? Ou seja, o que vai ser fornecido para esse problema, que depois ele vai processar para representar esse resultado do processamento em uma saída de dados. Terceiro passo, pessoal. O terceiro passo, basicamente, vai depender do primeiro, com o entendimento do problema. Qual será o processamento realizado sobre os dados de entrada? Sobre os dados de entrada. Ou seja, o computador vai processar dados e esses dados serão fornecidos e esses dados vão ser processados de alguma maneira. Exemplo do dia a dia. Vocês precisam ter média 6 para passar numa disciplina e vocês, por exemplo, vão ter 2 avaliações. Então, o dado de entrada serão as notas das avaliações, a primeira e a segunda, a V1 e a V2. O processamento aí vai ser o cálculo da média. Então, ele vai processar dados que serão fornecidos. Perfeito? E o quarto passo, quais resultados serão exibidos? Ou seja, os dados de saída. Então, eu vou ter que identificar quais são os dados de entrada, depois o processamento que vai ser realizado em cima desses dados de entrada e, por fim, a saída, ou seja, aquilo que vai ser exibido. Então, pessoal, todo algoritmo que eu for construir, eu vou ter que identificar esses elementos.
E para eu identificar esses elementos, obrigatoriamente eu preciso o quê? Entender o problema. Por exemplo, senão eu não vou conseguir identificar qual é o processamento que eu vou realizar em cima desses dados de entrada. Então, nesse sentido, a gente sempre vai seguir essa sequência. Entender o problema, identificar quais são os dados de entrada, identifiquei esses dados, eu vou identificar qual é o processamento ou quais os processamentos que eu vou realizar em cima dos dados de entrada e, depois que eu processei, eu vou verificar o resultado desse processamento, ou seja, o que eu vou exibir? Normalmente é o resultado do processamento, ok? Então, perfeito aqui, esses passos bem definidos para vocês. Vamos lá. Então, vamos dar sequência aqui. Bom, nesse sentido, vamos utilizar essa ideia aqui, ó. Faça um algoritmo que calcule a área de um retângulo. Vamos bem simples aqui, depois eu vou aumentando a complexidade, tá? Vou colocar aqui esse cara, né? Esse exemplo. Vou botar aqui exemplo. Exemplo, tá? Perfeito. Bom, nós vamos representar, nós temos as duas formas de representação. Eu vou fazer nas duas formas aqui, tá? Quais são as duas formas? Português estruturado e fluxograma, perfeito. Ok. Bom, primeiro passo é entender o problema. Então, primeiro passo aqui. Primeiro passo. Entender o problema. Bom, o retângulo, né, pessoal, tem esse formato. Então, ele vai ter aqui uma base e uma altura. E o que está se querendo calcular é a área. A área do retângulo é base, vou chamar aqui B, vezes altura A, por exemplo. Então, essa é a área de um retângulo. É a base vezes altura. Perfeito. Então, eu já entendi o problema e já sei como é que calcula a área de um retângulo. É um problema de geometria plana. Segundo passo agora. Segundo passo. Vamos lá. Quais são os dados de entrada desse meu problema? Ou seja, o que eu preciso fornecer para calcular a área? Então, pessoal, aqui eu já consigo determinar. Os dados aqui de entrada são a base e a altura desse meu retângulo. Perfeito. Determinei, então, aí quais são esses dados necessários para receber como dado de entrada do usuário. Vamos lá. Terceiro passo. Determinar processamento. Bom, processamento aqui o que é? Calcular a área. O que eu vou ter que fazer com os dados de entrada? Calcule a área. Está aqui, ó. Calcule a área, certo? Então, eu já sei como é que eu faço isso. Eu vou colocar aqui, então... Opa. A área... Só para a gente deixar em vermelho. Base vezes altura. Olha aí, pessoal. Notem que eu comecei a utilizar uns símbolos diferentes aqui, tá? Por quê? Porque são símbolos que eu vou utilizar durante a construção do algoritmo em português estruturado. Essa seta aqui é chamado de operador de atribuição. Em português estruturado, eu não vou utilizar o igual. Eu vou utilizar sempre essa seta que é conhecida como operador de atribuição. Outro símbolo é o asterisco,
que em português estruturado é o símbolo de multiplicação. Ele não é, na verdade, o símbolo de multiplicação não vai ser representado pelo X, mas sim por asterisco, tá? Então, o terceiro passo aqui é essa ideia que eu estou trabalhando com vocês. A área vai ser quem? Vai ser igual, que aqui eu represento por esse operador de atribuição, base vezes altura. Então, perfeito, eu já sei qual é o meu processamento, mas eu só pude chegar nesse passo porque eu entendi o problema, que é o primeiro passo. Quarto passo, a saída de dados. Ou seja, o que é que eu vou exibir? Nesse caso, já está determinado. Eu vou exibir quem? A área, que é o resultado desse algoritmo que eu estou trabalhando. É o que se quer, né? Que calcule a área de um retângulo e exiba esse resultado. Não adianta apenas eu calcular a área se eu não mostrar esse resultado. Então, esses são os primeiros 4 passos aqui na construção de um algoritmo, certo? Entender o problema, determinar os dados de entrada, aqui eu tenho 2, determinar qual é o processamento que vai ser realizado e determinar o que eu vou exibir como resultado. A área não está acentuada porque a gente vai ver que isso aqui tem um nomezinho chamado de variável e ele não pode ser acentuado, ok? Então vamos lá seguir. Perfeito. Bom, o próximo passo, pessoal, depois que eu determinei esses elementos, vamos colocar aqui, é construir o algoritmo na representação em português estruturado, que é uma representação formal, né, como a gente viu na aula passada, que é a mais próxima possível da linguagem de programação, que ainda a gente vai entrar na próxima aula, tá? Perfeito. Então, vamos lá. Eu sempre começo com a palavra algoritmo e, entre aspas, eu dou um nomezinho. Por exemplo, vou chamar aqui de retângulo. Tá? Então, eu sempre começo dessa maneira. Nós ainda não vimos, mas eu preciso reservar espaços de memória para armazenar quem? Vamos voltar aqui. Eu vou precisar armazenar os dados de entrada, que nesse caso são 2, base e altura, e também vou ter que armazenar o resultado do processamento, que é o cálculo da área, que é base vezes altura. Então, a gente vai precisar declarar áreas de memória. A gente viu aqui que os 4 blocos são entrada, processamento, saída, e eu tenho o bloco de memória, então agora ele entra na jogada. Então, eu vou precisar reservar espaços de memória para armazenar os valores que vão ser informados pelo usuário, certo? Então, eu utilizo uma chamada palavra-chave. Eu coloquei ela em vermelho porque ela é uma palavra reservada para esse uso, tá? Então, quais são? Eu vou colocar em azul essas áreas de memória. Eu dou nomes para ela. Eu vou chamar de área de base, eu botei uma vírgula aqui, e vou chamar de altura. O problema em si não falou, mas eu vou supor que esses números que vão ser informados são do tipo inteiro. Então, posteriormente, nós vamos ter uma aula, né, falando sobre tipos de dados e o que é um espaço de memória, como é que eu declaro o espaço de memória que eu preciso. Mas nesse momento eu só estou mostrando para vocês a construção. Então aqui eu inicio com a palavra algoritmo e depois eu inicio com a reserva de espaços de memória necessário, tá? Perfeito. Depois disso eu vou indicar o início do meu algoritmo. Todo algoritmo tem um início, ou seja, quais são os passos que ele vai ter que executar a partir desse ponto para se chegar no resultado almejado, perfeito? E pessoal,
esses passos estão na sequência que eu estou colocando aqui para vocês basicamente. Eu sempre inicio obtendo os dados de entrada, certo? Ok, quais são os dados de entrada? A base e a altura. Então, eu vou perguntar para o usuário quais são esses dados de entrada. Para isso, eu tenho algumas instruções que o computador entende. A primeira delas é escreva. Escreva significa que você vai mostrar alguma coisa no monitor do computador. Então, eu vou pedir para o usuário primeiro digitar a base. Então, eu quero que apareça a seguinte mensagem, eu coloco entre aspas, depois que eu abrir um parênteses, né? Digite a base. O valor da base, né? Desse retângulo. Então, essa instrução escreva, ela está entre parênteses, e a frase que eu quero que apareça para o usuário quando executar esse algoritmo é essa: digite a base, certo? Então vai aparecer lá para ele essa frase: digite a base. Essa instrução escreva, qualquer coisa que eu queira representar, apresentar na forma de uma saída gráfica em um monitor, eu posso utilizar essa instrução escreva, certo? Então ela vai ser bastante utilizada durante o curso. Perfeito. Então o usuário vai digitar um valor. Esse valor tem que entrar no computador, ou seja, ele precisa ser guardado para que ele possa ser processado posteriormente. Então, a instrução que vai guardar esse valor é leia. Então, qual é o valor que ele vai ler? Ele vai ler a base, que é o valor que o usuário vai digitar. Então, olha lá. Aqui, então, eu obtive o primeiro dado de entrada, tá, pessoal? Continuando, nós vimos que para calcular a área eu preciso também da altura. Então, depois que eu tive a base, eu vou pedir para o usuário digitar a altura. Então, eu venho escreva, vai aparecer, né, na tela do computador. Digite a altura. Ok? Sempre entre parênteses, e a frase que eu quero exibir vai ficar sempre entre aspas. Então, o usuário vai digitar esse valor e eu vou precisar o quê? Ler esse valor. É a instrução leia. Leia quem? A altura. Então, o valor vai ser digitado e ele vai ler e guardar essa informação. Então, aqui foi o segundo passo, ó. Qual é o segundo passo? Dados de entrada. Nós obtivemos, são os dados da base e altura. Terceiro passo é o processamento. E esse processamento a gente entendeu a partir do quê? Do entendimento do problema. Então, vamos lá. Outra consideração importante aqui é, notem que eu dei um recuo em relação ao início, certo? Isso aqui é uma tabulação que ajuda a organizar o meu algoritmo, tá? Então, vamos lá. Agora eu vou processar os dois dados de entrada que eu obtive, base e altura. Então, o que é o processamento? É a área, é o cálculo da área. A área, eu utilizo o operador de atribuição, vai ser quem? Base, multiplicação, né? Vezes, asterisco, né? Altura. Ok? Então, aqui eu acabei de realizar o processamento, mas esse processamento só foi possível porque eu entendi o problema em si em relação a essa problemática que foi passada. Ok? Vamos lá, vamos seguir. O último passo é apresentar o resultado, aquilo que se pede, ó. No caso aqui, o quarto passo é apresentar a saída. Aqui a saída, aqui, o que é o resultado que se espera é a área. Então eu quero escrever, eu quero que apareça esse valor. Então, se eu quero aparecer, eu vou usar a instrução escreva. Escreva quem? Área. Eu quero que mostre esse valor depois que eu calculei. Então,
aqui eu já fiz os 4 passos realmente. O primeiro é entender o problema, o segundo, dados de entrada, o terceiro, processamento, e o quarto, o resultado em si, aquilo que vai ser colocado como saída, né? Aquilo que vai ser apresentado para o usuário. Feito isso, eu indico o fim. Então, nesse caso, ó, o meu algoritmo em português estruturado está pronto. A estrutura dele sempre vai ser nesse formato. Eu vou iniciar com a palavra algoritmo e depois, entre aspas, eu vou dar um nome para ele. Essa linha indica as áreas de memória que eu vou precisar e que tipo de dado ele vai guardar. No nosso caso, eu estou trabalhando como se fossem números inteiros. Eu indico o início, obtenho os dados de entrada aqui, ó. Eu vou aqui essas primeiras linhas. Depois, realizo o processamento, que eu necessito entender o problema para fazer esse processamento. E, por fim, exibo o resultado e indico o fim. Perfeito. Então, essa é a forma que a gente utiliza para montar um algoritmo em português estruturado. É a única forma de representação? Não, pessoal. Nós vimos que nós temos uma outra forma de representação também bastante importante, que é chamada de fluxograma. Ok? Que é uma representação gráfica, também formal, no qual você consegue transmitir exatamente esse fluxo de informações que o algoritmo deve executar para entregar o resultado que se pretende. Então, na aula passada, a gente chegou a ver essa representação. Aqui, eu sempre indico o início dele dentro desse... deixa eu desenhar mais. Dessa representação gráfica, certo? Na representação em fluxograma, a gente não precisa representar, de certa maneira, essas áreas de memória necessárias aqui, tá? Então, eu sempre indico o início. Eu utilizo uma seta para representar o fluxo de informações, ok? Depois do início, ele vai para a obtenção dos dados de entrada, olha aqui. Os dados de entrada, pessoal, a obtenção é sempre representada por um paralelogramo. Então, eu vou desenhar aqui um paralelogramo. Quais são os dados de entrada? Base. Então, ele indica que eu estou lendo um dado de entrada. Certo? Então, esse paralelogramo indica exatamente isso, que é um dado de entrada. Tudo que tiver dentro desse paralelogramo significa que é um dado de entrada. Base, depois eu vou ler a altura. Na realidade, eu posso colocar todos eles dentro de um único paralelogramo, mas a gente vai fazer por partes aqui. Então, quando eu olhar essa forma geométrica aqui, significa que eu estou lendo um dado de entrada. Perfeito? Então, é como se eu tivesse feito essa primeira parte aqui. E o processamento? O processamento, pessoal, ele sempre fica dentro de um retângulo. Então, o processamento aqui a gente já sabe, né? Eu vou colocar aqui área, base, vezes altura. Então, ele vai estar dentro de um retângulozinho. Tá? É um retângulo que representa o processamento nesse caso aqui. Deixa eu tentar digitar aqui para ele dar uma continuidade fechada. Tá, não deu, mas... Às vezes ele entende aqui que é uma figura única. Não foi o caso. Só uma vez. Não foi. É um retângulo. Bom, depois disso, eu vou representar o dado de saída. O dado de saída ele é representado no paralelogramo, que é a área. No nosso caso, ó,
invertido. Então, isso aqui representa um dado de saída. No caso, é a área. E depois que eu terminar, eu indico o fim. Fim. Então, sempre eu vou ter a mesma estrutura aqui. Qual é a estrutura? Dados de entrada, processamento e saída. Muito parecido com a representação aí em português estruturado, tá? Então vamos lá fazer mais exercícios. Bom, gente, então vamos lá continuar com outro exercício aqui. Também nós vamos utilizar aqueles passos para construção do algoritmo em português estruturado, tudo bem? Então, olha lá. O exercício diz o seguinte: escreva o algoritmo que peça para que o usuário digite o valor do comprimento do lado de um quadrado, certo? O valor do comprimento deve ser um número inteiro. O programa deve calcular o valor da área e do perímetro desse quadrado. No final, o algoritmo deve exibir os valores obtidos. Então, vamos entender aqui qual é o problema. Quadrado, né, gente? A gente sabe, tem 4 lados iguais. Vamos dizer aqui que ele tem um lado L, certo? Tá? Então, o que ele está pedindo para a gente calcular? Ele deve calcular o valor da área e do perímetro desse quadrado. Bom, também é um problema de geometria aqui, né? Então, vamos lá. Como é que eu calculo a área desse quadrado? Vou chamar aqui de A. A área vai ser basicamente quem, pessoal? A área é tranquila aqui, né? Eu vou colocar só para marcar em diferente aqui. Desculpa. A área vai ser quem? A, o lado, vezes o lado, né? Ele tem as mesmas dimensões em todos os lados aqui. E o perímetro, pessoal? O que é o perímetro? Perímetro é a soma dos lados. Então, ele tem 4 lados, eu vou chamar de P. Perímetro vai ser o quê? 4 vezes o lado. Então, aqui eu fiz o primeiro passo. Qual é? Entendimento do problema. Entendimento. Feito isso, vamos para o passo seguinte, que é verificar quais são os dados de entrada. Então, segundo passo, quais são os dados de entrada desse meu problema? Aqui só tem um dado de entrada. É o lado desse quadrado, porque com ele eu consigo calcular tanto a área quanto o perímetro. Lembrando aqui que eu já estou utilizando o operador de atribuição, tá, galerinha? Tá? Seu segundo passo, né? Segundo passo. Terceiro passo, processamento. Qual é o processamento aqui? São 2, pessoal. Eu tenho 2 processamentos. Primeiro calcular a área, depois calcular o perímetro. Eu já acabei até fazendo aqui. Então, processamentozinho aqui, ó. Área, eu chamei de A esse cara. Vai receber operador de atribuição. Eu chamei de lado, né? Então vai ficar o quê? Lado vezes asterisco lado. Qual é o outro processamento? É o perímetro. Perímetro, então eu utilizo o operador de atribuição, vai receber quem? Aqui já, 4 vezes asterisco lado. Então, terceiro passo concluído. Quarto passo. Qual é o quarto passo? Dados de saída. O que eu vou apresentar como resultado? Está aqui, ó. Eu vou apresentar tanto a área quanto o
perímetro. Então, eu já entendi o problema, já determinei meu dado de entrada, que no caso eu só tenho um, já determinei o processamento, que eu só posso determinar após entender o problema, e o quarto passo é aquilo que eu vou exibir. Normalmente é o resultado do processamento. Perfeito? Feito isso, pessoal, eu passo para a construção do algoritmo na forma de português estruturado, né? Como é que faz isso? Perfeito. A gente viu ainda há pouco, no exemplo, eu começo com a palavra algoritmo e dou um nome para ele. Eu vou chamar de quadrado. Perfeito? Então, eu dei um nome de quadrado para esse algoritmo. Nós vimos também no exemplo anterior que eu preciso determinar quais áreas de memória eu vou precisar para guardar informações. E aí, como é que eu faço isso, professor? Obrigatoriamente, eu tenho que colocar a palavra-chave declare e as áreas de memória que eu vou precisar. Eu sempre vou precisar de uma área de memória para guardar o dado de entrada e áreas de memória para guardar os resultados de processamentos. Então, o dado de entrada é o lado, eu vou calcular a área e vou calcular perímetro. Nesse caso, pessoal, se a gente voltar, ele fala que esses dados são do tipo inteiro. Então, tá aqui o probleminha, né? Ele fala o seguinte, ó, que o comprimento deve ser um valor inteiro. Então, se eu multiplico um número inteiro por outro, que é a área, vai ser um valor inteiro. Se eu multiplico um número inteiro por 4, que é o perímetro, também vai ser um valor inteiro. Então, logicamente, esses espaços de memória vão precisar armazenar valores do tipo inteiro, tá? Perfeito. Depois disso, eu indico o início do meu algoritmo, que são os passos realmente que ele vai realizar. E aí, eu vou começar nessa sequência que está aqui do lado, ó. Dados de entrada, processamento e saída. Sempre vai ser dessa maneira. Então, eu venho aqui, eu vou pedir para a primeira coisa, para o usuário escrever. Aliás, eu vou escrever na tela do computador a mensagem para o usuário. Por exemplo, digite o lado do quadrado. Então, eu venho com a palavra-chave escreva, abro parênteses aqui e vou digitar. E vou escrever, digite o lado do quadrado, por exemplo. Fecho aspas, ele tem que estar entre aspas aqui, porque ele vai, tudo que está entre aspas é exibido dessa maneira, tá? E aí o usuário vai lá, digita o valor, eu vou ter que ler esse valor. O computador vai ler, ele utiliza a instrução leia para isso. Leia quem? Lado. Perfeito? Então, o valor que ele digitar vai para esse espaço de memória que eu chamei de lado aqui e vai ficar guardadinho lá. Ele só tem um dado de entrada, então acabou aqui, ó. Dado de entrada morreu. O próximo passo, que é o terceiro, é fazer o processamento, que eu já fiz aqui, ó. Vou calcular a área, utilizo o operador de atribuição. A área quem é? Lado vezes, vou colocar asterisco aqui, lado. Processamento, quem é? Ou perímetro, desculpa. O outro processamento é o perímetro. É 4 vezes o lado. Então, está aqui o processamento. Então, dados de entrada, processamento. E agora eu vou exibir a saída. Quem são as saídas? São a área, então eu vou escrever. Escreva significa que vai ser mostrado esse valor no monitor. E o outro, escreva o perímetro. Né? Escreva. Vamos lá. P. Desculpa. Vou ver se eu uso aqui.
Não tendo os mais passos, eu já acabei com todos os passos aqui. Eu indico fim. Então, olha lá. Bem aqui, eu obtive o dado de entrada, né, que é o segundo passo. Aqui, eu realizei os dois processamentos, que é cálculo de área e perímetro. E aqui eu representei os dados de saída, né, que é o próprio resultado da área e do perímetro. Tá certo? Perfeito. Vamos para a representação aqui em português estruturado, aliás, em fluxograma do mesmo algoritmo. Vamos lá. Representação fluxograma, que é a representação gráfica, né? Tá? Então, olha lá, tá, pessoal? Então, a gente viu no fluxograma, eu começo indicando o início dele. E aí eu indico o fluxo de informações. Primeiro, eu não vou trabalhar diretamente com essa especificação de memória, eu venho aqui com quem? Com os dados de entrada, que são representados no paralelogramo, né? Nesse caso, o dado de entrada, só vou colocar aqui, é o lado. Tá? E aqui ele vai estar no paralelogramo. Isso. Lado. Então, dado de entrada. Se eu tivesse mais um, poderia colocar vários aí. Em seguida, eu vou passar para quem? Processamento. Eu tenho dois, né? Eu vou colocar aqui área. Só para a gente ter. Lado vezes o lado. Vermelho vezes lado. E vou colocar logo aqui, perímetro 4 vezes o lado. E a gente viu que o processamento sempre é representado num retângulo, né? Tentando fechar aqui para ficar bonitinho. Eu posso colocar todo mundo num só ou fazer um para cada, tá? Independe. Mas aqui eu vou fazer um para cada, só para a gente ter... Opa. Esse aqui eu consigo. Não, ele não está cortando bem aqui. Última tentativa aqui. É um retângulo. Perfeito. Feito isso, eu vou para quem? Dados de saída. Tá? Dados de saída eu tenho dois. Eu vou colocar num único aqui, trapézio invertido, né? É um trapézio de cabeça para baixo. Um pouquinho torto aqui. Que são quem? A área e o perímetro. Indico o fim. Feito. Perfeito, pessoal. Então, a mesma história, ó. Aqui é o dado de entrada. Aqui são os processamentos. E aqui a saída, sempre nesse esquema. Então, os 4 passos me levam sempre a esse resultado aí, tá ok? Bom, gente, então vamos lá fazer outro exercício aqui de construção de algoritmos, certo? Faça o algoritmo que peça para o usuário fornecer o valor de 2 números inteiros, tá? O algoritmo deve usar o valor dos números para calcular o valor de 2 operações básicas, adição e subtração. Então ele vai pegar esses 2 números, somar e depois subtrair. O resultado de cada operação deve ser armazenado em uma variável diferente. No final, o programa deve exibir o resultado de cada operação. Então, olha aí, pessoal, o que ele está fazendo aqui? Bora entender o problema. Ele vai fornecer 2 números, que eu vou chamar, por exemplo, de N1 e N2. Então, ele quer calcular a soma deles,
a soma vai ser quem? N1 mais, desculpa, mais, opa, mais N2. Subtração. Vou colocar sem acento aqui. N1, por exemplo, menos N2. É isso que ele quer somente, tá? Então, aqui é o primeiro passo, né? Entendimento do problema. Primeiro passo, entendimento. Entendimento do problema, tá? Perfeito. Vamos seguindo. Segundo passo. Determinação dos dados de entrada. Ou seja, ele fala o seguinte, ó, faça o algoritmo que peça para o usuário fornecer 2 números inteiros. Então, eu vou fornecer 2 números aqui. Um que eu chamei de N1 e outro que eu vou chamar de N2, tá? Então, são 2 dados de entrada aí. Somente isso. O terceiro passo. Qual é o terceiro passo, pessoal? Lembrando, processamento. Qual é o processamento aqui? Já determinei. Vou chamar aqui soma. Vai ser N1 mais N2. Vou botar aqui N1, N2, botar o mais aqui. E subtração. Vou chamar de sub só para ficar mais simples de escrever. Mesma história. N1 menos N2. Então aí, perfeito. E por último, o quarto passo. Qual é o quarto passo? Saída dos dados. Então, eu vou apresentar quem? Soma e subtração. Então, tá aí. Entendendo esse algoritmo, a gente vai passar para a sua construção. Voltando àquela ideia. Então, vamos lá. Construção em português estruturado, tá? Tá aqui. Português estruturado. A gente vai ver na próxima aula todos esses algoritmos também transformados na linguagem de programação C e C++, tá? Então, vamos lá. Palavra algoritmo. Vou chamar de operações. Perfeito? Ok. Lembrando que aqui eu utilizo a palavra-chave declare para colocar quais são os espaços de memória que eu vou precisar. Então, os espaços são para guardar os dados de entrada, que eu chamei de N1 e N2, e os espaços para guardar os dados de processamento, soma e subtração. E o problema diz que eles são números do tipo inteiro. Onde é que está, professor? Está aqui, ó. O algoritmo deve usar valores, o resultado, números inteiros, ó. Se eu somar 2 números inteiros, eu vou ter números inteiros. Se eu subtrair 2 números inteiros, eu continuo tendo números inteiros. Então, todo mundo é um número inteiro aqui, tá? Perfeito. Próximo passo. Indico o início. E aí, obtemos dados de entrada. Bom, pessoal, aqui é aquela história. Eu vou utilizar a instrução escreva e vou pedir para ele digitar, por exemplo, digite N1. É o primeiro número. Eu vou guardar esse número aqui no N1. Mesma história. Aí é igual. Escreva. Digite N2.
né? Leia N2. Então, obtive os dados de entrada aqui, que são 2. Próximo passo para o processamento, né? Soma vai ser N1 mais N2, deixa eu colocar aqui, recebe, e subtração N1 menos N2. Está aqui o meu processamento. E o resultado de saída é escrever esses valores na tela. Então, eu venho aqui e escreva. Aqui para ficar mais rápido. Vou escrever soma e subtração. Saída, acabou, fim. Então aqui, ó, dados de entrada, processamento e saída. Entrada, processamento, opa, desculpa ainda. Entrada, processamento e saída. Sempre nessa ideia. E a representação em fluxograma, professor? Vamos lá, fácil também. Fluxograma. Indico o início. Certo? Depois, dados de entrada, que ficam em um paralelograma, eu vou colocar aqui num só, N1 e N2, por exemplo, para ficar mais simples. Aí eu ponho o fluxo, tá? Processamento, eu já tenho aqui, ó. Eu vou até N1, coloca aqui. Soma, coloca só de uma cor mesmo. N1 mais N2, sub N1 menos N2, tá? Desculpa. Processamento, a gente viu que ele é representado num retângulo. Tá? Aí. Por último, o resultado, né? Vou colocar aqui soma. Sub. Nós vimos que ele é representado por um trapézio, né? Soma e sub. E, por fim, indico o fim desse algoritmo. Então, aqui está a representação desse algoritmo em português estruturado. Eu vou deixar mais aqui, deixa eu olhar para vocês, perfeito. Vamos deixar um exercício aqui para que vocês resolvam, que é esse cara aqui, ó. A mesma ideia. Para vários tributos, a base de cálculo é o salário mínimo. Elabore um algoritmo que receba o valor do salário e o valor do salário de uma pessoa. Calcular e imprimir quantos salários mínimos essa pessoa ganha. Então, se ela ganha 3, 4, 3,5, 3,5, 3,2 salários, 0,8 salários. Dica: os dados aqui são do tipo números reais, tá? Em vez de tipos inteiros, porque salários são valores monetários, a gente normalmente tem valores após a vírgula, então todos considerem como valores reais. Então, ficamos por aqui hoje. Na próxima aula a gente vai trabalhar todas essas ideias, esses algoritmos aqui na linguagem C e C++, tá ok? Obrigado.